Pessoal, nós acabamos de ver no vídeo anterior como é que funcionam, o que são as threads, né? E vimos que threads compartilham recursos dentro de um mesmo processo, né? As threads de um mesmo processo compartilham recursos. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para dois objetivos, na verdade. Primeiro, demonstrar a criação de threads, mostrar como que na prática a gente pode fazer um programa que crie threads, né, que vai gerar processos com mais de uma thread. E depois introduzir o próximo assunto do nosso curso, que é os problemas de comunicação interprocessos, né, os problemas que são gerados pelo compartilhamento de recursos que não são triviais. Então nós vamos ver alguma coisa sobre paralelismo, sobre execução das coisas em paralelo e sobre compartilhamento de recursos. Então eu criei um pequeno programa que a princípio não usa threads, então eu tenho apenas uma linha de execução. Eu fiz esse programa em Java, não é pré-requisito dessa disciplina você saber Java, então eu vou tentar explicar mais ou menos como é que ele funciona, mas em 10 minutos é lógico que eu não vou ensinar Java para você, mas eu espero que você consiga pelo menos entender esse código aqui, e se algum dia você tiver que programar em Java, tiver que aprender Java, você já vai ter visto um programa em Java pelo menos, tá? Então o que eu estou criando aqui é uma classe. Toda vez que você cria um programa em Java, você cria uma classe, né? Eu estou chamando meu teste. Essa classe aqui tem que ter o mesmo nome do arquivo, ou o arquivo tem que ter o mesmo nome da classe que você estiver criando. E quando você executar, compilar esse arquivo aqui com esse código e tentar executar, ele vai executar o método main dessa classe, tá? Então esse método aqui, que é esse código aqui, vai ser executado quando eu executar o código desse arquivo aqui. Tá? O que esse código faz? Primeiro, ele cria uma variável x aqui, estática. Tá? Como a gente não vai ter objeto, esse vai ser um programa de linha de comando só para teste. Eu vou criar tudo estático porque eu não vou criar objetos, né? Quando eu não vou criar objetos de uma classe, vamos ter um curso aí de orientação a objeto, talvez isso fique mais claro para você depois. Mas eu tenho que criar as coisas estáticas, quer dizer que essa variável, essa rotina, por ela ser estática, por eles serem estáticos, eles pertencem à classe e não aos objetos da classe. Bom, o fato é que eu criei uma variável x aqui, o valor é zero, tá? Ele vai ser o recurso compartilhado pelo meu programa exemplo aqui. Eu tenho a rotina main, e essa rotina é que é executada quando eu executo o código que está dentro desse programa aqui. O que essa rotina faz? Ou seja, o que o meu programa vai fazer? Primeiro, ele vai mostrar na tela uma mensagem x antes das rotinas e o valor de x. Então, na primeira linha, a primeira coisa que vai acontecer vai aparecer na tela x antes de rotinas e zero, porque ele está valendo zero aqui. Aí eu chamo dois métodos da minha classe, né? Eu criei dois métodos aqui, um método chamado aumenta e um método chamado diminui, que eu estou invocando aqui, né? Então estou mandando executar o código que está associado a esse método aumenta aqui. Tá? Então ele é private, só pode ser chamado dentro dessa classe aqui, ele é estático também, ele é da classe, não é do objeto, e esse void aqui quer dizer, não retorna nada. E o que ele faz? Cria uma variável i com valor zero, repete esse for aqui, repete essas instruções aqui, enquanto o i for menor do que 100, e vai acrescentando 1 no i a cada interação. Então ele vai executar esse código aqui 100 vezes. O que faz esse código aqui? Mostra na tela um mais e acrescenta 1 no x. Tá? Então na hora que eu chamar esse aumenta aqui, eu espero que apareça um monte de mais, 100 na verdade, 100 mais, né, porque ele vai executar isso aqui 100 vezes. Eu espero que o x seja aumentado de 100, né, de 1 em 1 aqui dentro desse for até chegar a 100. Então isso é o aumenta, e depois eu vou chamar o diminui, que faz quase a mesma coisa, só que ao invés de somar, ele subtrai, e ao invés de mostrar um mais na tela, ele mostra um menos na tela. Tá? O que eu espero aqui? Somar 100 no x, depois diminuir 100, e eu espero que o x depois dessas duas chamadas aqui esteja valendo zero de novo, né? Então vai aparecer zero aqui outra vez. Tá? Executo o main, chamo o aumenta, volto do aumenta, executo o diminui, volto o diminui, termino de executar o main, mas eu só tenho uma linha de execução, eu só tenho um fluxo de execução, não tenho threads, não tenho paralelismo nenhum aqui.
Pessoal, vamos ver então se isso aqui funciona. Salvar o arquivo. Se eu compilar isso aqui, esse é o comando javac, é o compilador Java, meu teste Java, sem erros, ótimo. Para executar, Java e o nome do arquivo class que ele gera, né? Se eu der um enter aqui, antes da rotina valia 0, ele foi chamando o mais, aqui deve ter 100 maises, e depois ele foi chamando a rotina menos, aqui diminui, e deve ter 100 menos aqui também, tá? E voltou a 0, somou, foi a 100 até aqui, depois voltou, foi a 0, beleza. Uma thread só, uma linha de execução só. Agora, vamos colocar isso em thread, tá? Vamos, ao invés de simplesmente chamar uma rotina, vamos criar threads que vão executar esses códigos aqui, esse e esse, né? Duas threads, tá? Eu vou precisar colar aqui do meu modelo como é que faz thread. Não é uma coisa que a gente faz todo dia, não sei de cabeça, né? Primeiro, ao invés de eu ter simplesmente uma rotina, eu vou ter um objeto do tipo runnable, né? Eu vou criar o meu código vai ter que ter uma rotina run, que é mais ou menos o mesmo main aqui, o main do executável. Aqui é o run, é o que vai ser executado na thread, tá? Então, eu vou ter que criar essas rotinas do tipo runnable. Então, vai ser privado, estático e alguma coisa do tipo runnable. Então, meu código aqui vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse diminui aqui, vou fazer o aumenta e depois eu copio e modifico ele para gerar o diminui, tá? Bom, o aumenta, ele agora é um objeto, né? E que vai receber um new runnable. É isso aqui, né? Opa, é isso aqui, new runnable. Tenho medo de escrever errado, vou copiar aqui. New runnable. Então agora eu tenho um objeto do tipo da classe runnable, estático e privado. Privado quer dizer que só pode ser usado aqui dentro, estático quer dizer que não precisa criar objeto, né? Mas ele é do tipo runnable. Ótimo. Eu preciso que esse objeto ele tenha um método run, né? Então o que eu vou executar aqui, o que eu quero que seja executado na thread, eu vou ter que colocar dentro desse método run aqui, tá? O que eu quero executar é a mesma coisa que eu executava antes, aqui, tá? Ok, fecha aqui. Parece bom. Basicamente, eu acho que é isso que eu tenho que fazer para criar a minha thread. Agora, a minha linha principal aqui não vai simplesmente chamar uma função. Agora, ele vai ter que executar uma thread. E eu vou colar de novo aqui, tá? Eu crio um objeto da classe thread, tá? E o parâmetro do construtor do thread aqui, quer dizer, nesse parênteses aqui, eu passo o objeto que eu quero que seja executado nessa thread aqui, né? O objeto runnable que vai ser executado nessa thread aqui. Então, eu vou copiar essa linha aqui para eu não precisar digitar. Aqui. Então, ao invés de chamar, eu vou criar, aumenta, o nome está certo, né? O código que vai ser executado está dentro desse objeto aqui. Beleza, aqui eu criei a thread. Se eu quiser que a thread seja executada, eu tenho que chamar esse método start aqui, tá? Então aqui eu agora tenho um objeto thread1 e eu vou chamar um método start. Isso aqui faz com que a thread comece a ser executada, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer o diminui também, então eu vou fazer o diminui de uma vez. Aqui, assim, o diminui não vai escrever mais, vai escrever menos, né? E o nome é diminui, e ele vai subtrair ao invés de somar, menos, tá? E aqui agora eu vou criar e startar essa thread, Ctrl+C, Ctrl+V,
tá? E não chamo mais, não existe mais essa rotina diminui aqui para eu chamar. Ok. Bom, ainda tem um problema aqui, que eu crio a thread 1 aqui tem que ser outro nome, thread 2 start, tá? Eu vou querer exatamente isso daqui, mas para a gente fazer um primeiro teste aqui, bom, aqui eu estou criando duas threads que aumentam, né? Então aqui nessa segunda eu quero chamar esse objeto aqui, diminui, ok, agora, ok, tá? Bom, a princípio é isso que eu quero, né? Se eu deixar esse código desse jeito, vou salvar, ele vai criar a thread 1 com esse código aqui que está aqui nesse objeto aumenta, começar a rodar, começar a executar a thread 1, depois criar a thread 2 com esse código aqui do diminui, que está aqui, ele vai começar a executar a thread 2, tá? Se eu executar isso desse jeito aqui, eu vou ter 3 linhas de execução, né? Provavelmente ele vai executar essa linha principal aqui toda, só depois vai começar a executar a thread 1 e a thread 2. Vamos fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu salvar, eu vou compilar isso aqui agora. Opa, faltando alguns pontos e vírgula aqui. Isso aqui tá um alinhamento estranho assim. Aqui tem que ter um ponto e vírgula e aqui tem que ter um ponto e vírgula também. Salvei, compilou. Se eu executar, bom, não, na verdade o x antes da rotina é 0, ele executou, não mudou nada, né? Vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos tirar esse x aqui, só para mudar alguma coisa. Antes da rotina, depois da rotina. Só para a gente ter certeza que eu realmente estou executando um código novo, né? Salvei, compilei e executei. Olha aqui, olha, já aconteceu uma coisa diferente aqui. Antes das rotinas 0, perfeito. Ele executou um pedaço da thread 1 que soma, terminou a thread principal, estava valendo 5 aqui, executou um pedaço daqui soma, um pedacinho daqui subtrai, um pedaço daqui soma, um pedaço daqui subtrai, um monte daqui subtrai, um monte daqui soma. Entenderam que agora as coisas estão executando em paralelo, tá? Se eu quiser, eu posso forçar com que essas coisas, apesar de usar thread, não fiquem em paralelo. Eu posso dizer assim, thread1.join, join é juntar, né? Então esse join aqui faz com que a thread 1 seja executada totalmente antes de eu continuar a principal. Então assim, a thread principal vai ser, mostra alguma coisa na tela, cria thread 1, starta a thread 1 e fica esperando a thread 1 terminar, tá? Então agora eu vou ter uma coisa parecida com o que a gente tinha antes, né? Sem paralelismo. Vamos ver. Bom, na verdade o menos, o que aconteceu foi o seguinte, ele terminou a thread principal, a rotina principal, e a thread 2 ainda estava executando, né? Se eu quiser mesmo sequencial, eu tenho que mandar a rotina principal esperar a thread 2 também, antes de dar essa última mensagem, né? Então, thread 2, salvei, compila, executa. Bom, beleza, agora está sequencial. Estava 0, somou, subtraiu, voltou a 0, né? Se eu executar isso aqui 1000 vezes, eu vou ter o mesmo resultado, porque o código é sequencial. A gente não tem problemas de paralelismo aqui, que é o problema que eu estou querendo mostrar para vocês, e a gente vai discutir possíveis soluções também. Tá? Mas entender o problema talvez seja mais importante do que ter as soluções. Bom, agora a gente viu que isso aqui não dá problema, né? Então o meu código está ok, ele sendo executado sequencial. Vamos fazer ele ser executado em paralelo, mas eu quero
que apenas a thread 1 e a 2 sejam executadas em paralelo, porque eu quero ter certeza de que essa mensagem aqui vai ser mostrada para o usuário depois que a thread 1 e a 2 tenham terminado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse join aqui, mover para cá, tá? Então eu vou, na verdade eu vou organizar esse código aqui diferente. Eu vou chegar isso aqui para cima, eu vou criar as duas threads, disparar as duas threads e depois ficar esperando as duas threads terminarem. Então, crio dou uma mensagem primeiro, né, o x0, essa mensagem aqui até é bobinha, mas crio as duas threads, thread 1 e thread 2, disparo as duas threads, 1 e 2, as duas threads vão executar em paralelo, a thread principal vai ficar esperando a thread 1 terminar e depois ficar esperando a thread 2 terminar também. Então o que eu tenho? Thread 1 e thread 2 executando em paralelo e essa thread do main aqui, da principal, dispara as outras duas, mas fica esperando os resultados para depois mostrar o resultado do X depois que ele efetivamente estiver computado, né? Depois que a gente tiver executado a thread 1 e a thread 2. De qualquer forma, a thread 1 vai somar 100 e a thread 2 vai subtrair 100, né? Só que elas vão estar sendo executadas agora em paralelo. O que você espera que apareça aqui? 0, né? Começou com 0, somou 100, subtraiu 100, continua 0, né? Vamos ver o que acontece. Compilo, executo. Beleza, beleza, beleza. O problema é que elas estão em paralelo, tá vendo? Aqui, ó. Tem mais, menos aqui, hora soma, hora subtrai. Ainda não consegui ver problema, né? Eu acho... Opa, compilei de novo sem querer. Eu acho que eu preciso... que esse 100 está muito rápido. Eu vou aumentar esse 100 aqui para 10.000, tá? Tanto no soma quanto no subtrai. 0, 0. Somei. Vamos ver o que acontece agora. Compilo. Opa! 2 mais, ó, menos, mais, agora 10.000, né? Então é muito mais e menos, ó. Você vê que está executando em paralelo, né? Se você contar os mais e os menos aqui, vai dar 10.000 mais e 10.000 menos. Esse fora aqui não falha, tá? Então vai dar os 10.000. No entanto, 2. Bom, agora deu 0. Agora deu 2. Agora deu menos 6. Agora deu menos 1871. Esse é o problema que eu queria mostrar para vocês. E ele é uma dica aí, ele é decorrente do paralelismo. Se eu pegar esse mesmo código aqui e acabar com o paralelismo, então, por exemplo, dispara a thread 1, fica esperando, dispara a thread 2, fica esperando ela terminar. Vamos fazer isso aqui com os 10.000 para você ver que não é o problema do número de iterações ali, tá? Salvei, compilo, executo. 0, 0, 0, 0. Opa, compilei de novo. 0, 0, 0. Se eu executar 1 milhão de vezes aqui, eu nunca vou ter o problema. Se eu deixar as coisas rodando em paralelo, vamos voltar aqui, ó. Starto uma thread, starto outra, depois fico esperando terminar, mas deixo elas rodarem em paralelo. Salvei, compilei, executei. Bom, deu 0, deu menos 1, deu 0, menos 95, tá? Esse é o meu desafio para vocês. Por quê? Se eu estou somando 1000 nessa rotina, se eu estou subtraindo 1000 nessa rotina, estou executando as duas rotinas. Se você quiser, conte, né? Se você tiver paciência, conte os mais e os menos aqui. Você vai ver que tem a mesma quantidade de mais e de menos, apesar deles estarem sendo executados em paralelo, tá? Porque se eu somo 1000, subtraio 1000, 10.000 nesse exemplo, né? Se eu somo 10.000, subtraio 10.000, por que que não fica 0 no final, tá? Esse é um problema de paralelismo que é bastante interessante. Não é falha da linguagem, não é erro do meu computador, não é falha do processador, é um problema das próprias características de como os processadores executam os programas
e gerado quando você tem trocas de contexto, quando você tem paralelismo. Aqui o paralelismo não é real, tá? A maioria dos sistemas operacionais, eles não colocam threads em processadores diferentes. Apesar de eu ter mais de um processador, né, na máquina que eu estou usando aqui, threads compartilham recursos, e os recursos normalmente eles ficam locais. Os sistemas operacionais, eles nunca colocam threads de um mesmo processo em processadores diferentes. Então pode saber que está no mesmo processador essas 3 threads aqui, a principal mais a thread 1 e a thread 2. Então por que não dá 0 no final? Esse é o meu desafio para vocês. Expliquem por quê, tá? Vou disponibilizar esse código em algum lugar para vocês poderem olhar e poderem fazer teste nele, se vocês desejarem. É isso aí.